Você sabia que Deus já tomou uma decisão sobre a sua vida? Não é uma decisão qualquer. É uma decisão de honra, de exaltação, de vitória. Mas existe algo que você precisa entender antes: que essa honra se manifeste completamente na sua vida. E é exatamente isso que vamos revelar neste vídeo. Se você está passando por um momento difícil, se sente esquecido, humilhado ou desvalorizado, esta mensagem é para você. Fique até o final, porque o que vou compartilhar pode mudar completamente a sua perspectiva. Quando olhamos para a Bíblia, encontramos uma verdade poderosa. Deus não improvisa com a vida dos seus filhos. Ele não acorda de manhã pensando o que vou fazer com fulano hoje. Não! Os planos de Deus para você foram estabelecidos antes mesmo da fundação do mundo. Em Jeremias capítulo 29, verso 11, está escrito: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Perceba, Deus já sabe, Ele já pensou, Ele já decidiu, mas aqui está o ponto crucial que muitos não entendem. A decisão de Deus te honrar não significa que essa honra vai cair do céu automaticamente, enquanto você fica sentado, esperando. Existe um princípio espiritual em operação. Existe uma parte que cabe a você. Pense em José no Egito. Deus havia mostrado a ele, através de sonhos, que ele seria exaltado, que seus irmãos se curvariam diante dele. A decisão divina estava tomada. Mas José precisou passar pela casa de Potifar, pela prisão injusta, pelos anos de espera. E em cada uma dessas etapas, José fez uma coisa: permaneceu fiel. Olhe para Davi. Deus o escolheu para ser rei quando ele ainda era um jovem pastor Samuel 1. A decisão estava tomada. Mas entre a unção e a coroa, Davi enfrentou Golias fúrreo, de Cel, viveu em cavernas, foi traído e perseguido. E o que Davi fez durante todo esse tempo? Ele adorou, ele confiou, ele esperou no tempo de Deus. A honra de Deus sobre sua vida não é uma questão de Sergipe, mas de quando e como você vai cooperar com o processo. Deus já decidiu te exaltar, mas Ele precisa preparar você para carregar essa honra, porque honra sem preparo vira destruição. Exaltação sem maturidade vira queda. Você já reparou como Deus trabalha? Ele não te promove quando você está pronto, segundo seus próprios critérios. Ele te promove quando você está pronto, segundo os critérios dele. E os critérios de Deus são muito diferentes dos nossos. Nós pensamos que estamos prontos quando temos competência, quando temos recursos, quando temos networking. Mas Deus olha para o coração. Ele olha para o caráter. Ele olha para a fidelidade nas coisas pequenas. Jesus disse algo revolucionário em Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Você quer a honra de Deus? Então seja fiel onde você está agora. Seja fiel naquele trabalho que ninguém valoriza. Seja fiel naquele ministério pequeno. Seja fiel naquela tarefa que parece invisível. Porque é exatamente na invisibilidade que Deus testa quem realmente serve a Ele e quem serve apenas aos holofotes. É no deserto que Ele forma campeões. É na prisão que Ele prepara primeiros ministros. É na obscuridade que Ele molda aqueles que brilharão publicamente. A verdade é que muitos querem a honra de Deus, mas não querem o processo de Deus. Querem o palácio, mas não querem a casa de Potifar. Querem a coroa, mas não querem a caverna. Querem um milagre, mas não querem a meia-noite de oração. Mas deixa eu te contar um segredo. O processo não é punição. O processo é preparação. Cada deserto pelo qual você passa é uma escola. Cada vale é uma universidade.
Cada noite de choro está te qualificando para amanhã de júbilo. Deus olha para você hoje e vê um rei, uma rainha, um vencedor, um líder. Ele vê o que você vai ser, não apenas o que você é. E ele está comprometido em te levar até lá. A decisão já foi tomada. A sentença já foi decretada. Seu nome já está escrito no livro das bênçãos. Mas você precisa entender, existe uma coisa, uma única coisa, que você precisa fazer para que essa honra se manifeste plenamente. E essa coisa não é complicada, mas é crucial. Não é impossível, mas é inegociável. Então, qual é essa única coisa que você precisa fazer? É sobre isso que vamos falar no próximo bloco. Continue assistindo, porque essa revelação pode ser exatamente o que estava faltando para você entrar na sua temporada de honra. Estamos falando sobre a decisão de Deus de te honrar e sobre a única coisa que você precisa fazer para que essa honra se manifeste. E essa coisa pode te surpreender, porque é ao mesmo tempo simples e profunda. A única coisa que você precisa fazer é permanecer fiel na humilhação. Parece contraditório, não é? Como é que permanecer fiel na humilhação vai me levar à honra? Mas é exatamente assim que Deus trabalha. Ele exalta os humildes e resiste aos soberbos. Deixa eu explicar melhor. Quando falo em permanecer fiel na humilhação, não estou falando sobre aceitar abuso ou permanecer em situações tóxicas. Estou falando sobre como você reage quando é injustiçado, quando é esquecido, quando seu trabalho não é reconhecido, quando suas lágrimas são invisíveis aos olhos humanos. A humilhação que prepara para a honra não é aquela que você busca, mas aquela que Deus permite. É aquela fase da vida onde você sabe que vale mais do que o tratamento que está recebendo, onde você tem capacidade para muito mais do que está fazendo, onde você carrega um chamado maior do que sua posição atual. José experimentou isso de forma radical. Imagine, ele teve sonhos de grandeza e no dia seguinte foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Chegou ao Egito como mercadoria, trabalhou fielmente na casa de Potifar e foi acusado falsamente de assédio. Foi jogado na prisão e esquecido por anos. Em cada uma dessas situações humilhantes, José tinha uma escolha: se revoltar ou permanecer fiel, amargurar-se ou continuar excelente, abandonar a Deus ou confiar no processo. E José escolheu a fidelidade. A Bíblia diz que o Senhor era com José, mesmo na prisão, mesmo esquecido, Deus estava com ele. E José não apenas sobreviveu à humilhação, ele prosperou nela, porque onde quer que José estava, ele levava a presença de Deus. Esse é o segredo. Você não pode controlar suas circunstâncias, mas pode controlar sua fidelidade. Você não pode controlar quem te trai, mas pode controlar se vai se tornar amargo. Você não pode controlar quanto tempo vai durar a noite, mas pode controlar se vai continuar adorando até o amanhecer. Davi entendeu isso também. Ele foi ungido rei, mas Saul ainda ocupava o trono, e Saul se tornou seu perseguidor. Houve momentos em que Davi teve a oportunidade perfeita de matar Saul e tomar o reino à força. Seus homens até o incentivaram. Esta é a tua chance. Deus te entregou o teu inimigo. Mas Davi recusou. Ele disse algo profundo: não estenderei minha mão contra o ungido do Senhor. Davi entendeu que a honra conquistada pela vingança não é honra verdadeira, que o trono tomado à força não é o trono preparado por Deus. Ele preferiu esperar o tempo de Deus a forçar suas próprias portas. E o que aconteceu? Saul morreu, e Davi foi exaltado. Mas ele foi exaltado com as mãos limpas, com o coração limpo, com a consciência limpa. E por isso, sua honra foi duradoura. Você está entendendo o padrão?
A humilhação não é o fim, é o meio, é o caminho, é a escola. Deus usa a humilhação para fazer 3 coisas cruciais em você. Primeiro, ele testa a sua motivação. Você está servindo a Deus por causa das bênçãos ou por causa dele mesmo? Você adora só quando está em cima ou também quando está embaixo? Você é fiel quando tem plateia ou também quando está sozinho? Segundo, ele mata seu ego, porque para carregar a honra de Deus, você não pode estar cheio de si mesmo. Orgulho vem antes da queda, e Deus precisa esvaziar você de você para poder te encher dele. Terceiro, ele desenvolve seu caráter. Caráter não se desenvolve no sucesso, mas na pressão. Diamantes são formados sob pressão extrema, e Deus está te transformando em um diamante. Agora, permanecer fiel na humilhação significa coisas práticas. Significa continuar fazendo o bem, mesmo quando ninguém está vendo ou aplaudindo. Significa manter sua integridade mesmo quando seria mais fácil tomar atalhos. Significa perdoar quem te machucou, em vez de guardar ressentimento. Significa honrar autoridades, mesmo quando elas não te honram. Significa continuar orando quando parece que Deus não está respondendo. Significa continuar dizimando quando as finanças estão apertadas. Significa continuar servindo quando o seu serviço não é reconhecido. Significa continuar adorando quando sua alma está em cacos. Isso é fácil, não? Mas é possível? Sim, porque você não está fazendo isso com suas próprias forças. A graça de Deus é suficiente para você. E a força dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe qual é a beleza de permanecer fiel na humilhação? É que quando Deus finalmente te exalta, ninguém pode roubar sua glória. Ninguém pode dizer que foi por mérito próprio, por manipulação ou por atalhos. Todos vão saber que foi Deus. Quando José foi tirado da prisão e colocado como governador do Egito, ninguém podia negar que aquilo era sobrenatural. Quando Davi finalmente foi coroado rei, todo Israel sabia que era o plano de Deus. E quando Deus te exaltar, e Ele vai te exaltar, sua história vai glorificar apenas a Ele. Mas você pode estar pensando, quanto tempo mais vou precisar permanecer nessa fase de humilhação? Quando chega a minha vez? É exatamente sobre isso que vamos falar no último bloco. Não saia daí, porque você precisa ouvir o que vem agora. Você permaneceu fiel até aqui. Você não desistiu. Você não abandonou sua fé. E eu tenho uma palavra profética para você hoje. O tempo da sua honra está chegando. A Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo para tudo debaixo do céu. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de chorar e tempo de rir. E assim como houve um tempo de humilhação na sua vida, chegou o tempo de honra. Mas você precisa entender algo crucial. O tempo de Deus não é cronológico, é cairótico. Não é apenas sobre duração, mas sobre o momento certo. Deus não está atrasado na sua vida. Ele está no tempo perfeito. Pensa na história de Ana no Antigo Testamento. Ela orou anos por um filho. Chorou. Foi humilhada por Penina. Foi incompreendida até pelo sacerdote Eli. Mas ela permaneceu fiel. Continuou indo ao templo. Continuou orando. Continuou crendo. E então, no tempo certo de Deus, Ana concebeu Samuel. E Samuel não foi um filho qualquer. Ele foi o profeta que ungiu reis. Ele mudou o destino de uma nação. O filho que Ana recebeu não foi apenas a resposta de uma oração pessoal, foi uma peça fundamental no plano de Deus para Israel. Você vê o que acontece quando você permanece fiel? O que Deus te dá no final não é apenas o que você pediu. É muito mais, é estratégico, é poderoso, é transformador. A honra que Deus preparou para você não é apenas para te fazer feliz.
embora ele se importe com sua felicidade. É para te posicionar como instrumento de transformação. É para te usar como resposta para as orações de outras pessoas. É para te fazer uma bênção geracional. Agora, enquanto você espera seu tempo de honra, deixa eu te dar algumas instruções práticas e proféticas. Primeiro, não compare seu tempo com o tempo de outras pessoas. Isso é uma armadilha mortal. Redes sociais estão cheias de pessoas celebrando vitórias. E é fácil olhar e pensar por que ele sim e eu não. Mas você não conhece a história completa deles. E mais importante, o plano de Deus para você é único. A mesma chuva que faz uma planta florescer afoga a outra. Deus sabe exatamente qual é a sua temporada. O que está chegando para você foi medido especificamente para você. Não se distraia com jardins alheios enquanto Deus está cultivando o seu. Segundo, use esse tempo de espera com sabedoria. Não desperdice seu deserto. Moisés passou 40 anos no deserto antes de libertar Israel. Jesus passou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério. O deserto não é punição, é preparação. Aprenda tudo o que puder, onde você está. Desenvolva suas habilidades. Fortaleça seu caráter. Aprofunde sua intimidade com Deus, porque quando a porta se abrir, você vai precisar de tudo isso. Terceiro, mantenha a sua expectativa acesa. Não se acomode na humilhação como se fosse seu destino final. Ela é apenas uma estação, não o destino. Continue declarando as promessas de Deus sobre sua vida. Continue visualizando sua vitória. Continue agindo como quem sabe que algo grande está para acontecer. José não perdeu a esperança na prisão. Ele continuou interpretando sonhos, continuou se importando com outras pessoas, continuou excelente, porque no fundo ele sabia: isso não é o meu fim. E hoje eu profetizo sobre você: isso não é o seu fim. Essa fase de anonimato não é o seu fim. Essa fase de dificuldades financeiras não é o seu fim. Essa fase de dor não é o seu fim. É apenas um capítulo. E Deus está prestes a virar a página. Sabe? O que mais? A velocidade da sua exaltação vai surpreender você. José foi da prisão ao palácio em um dia. Esther foi de órfã a rainha em um tempo surpreendentemente curto. Davi foi de pastor a rei num piscar de olhos profético. Quando chegar seu tempo, as coisas vão acontecer tão rápido que você vai se lembrar deste vídeo e vai entender: Deus estava apenas esperando o momento certo. Ele estava apenas te preparando. Ele estava apenas posicionando todas as peças. E quando ele te exaltar, vai ser de uma forma que você não poderá atribuir a nada, nem a ninguém além dele. Vai ser tão sobrenatural que até seus inimigos vão ter que reconhecer: o Deus dela é real. O Deus dele é poderoso. Agora, quero que você faça algo agora mesmo. Onde quer que você esteja assistindo este vídeo, quero que você declare em voz alta: eu permaneço fiel. O tempo da minha honra está chegando. Deus não esqueceu de mim, porque declarar fé não é presunção, é obediência. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e quando você ouve sua própria voz, declarando as promessas de Deus, algo acontece no mundo espiritual. Portas começam a se abrir, cadeias começam a se quebrar, o céu começa a se mover. Então aqui está a verdade completa. Deus já decidiu te honrar. Isso é um fato. Mas Ele precisa que você permaneça fiel na humilhação, porque é na humilhação que você é preparado para carregar a honra sem se destruir com ela. José só pôde governar o Egito porque aprendeu humildade na casa de Potifar e na prisão. Davi só pôde ser um rei segundo o coração de Deus
porque aprendeu a esperar nas cavernas. E você só poderá carregar tudo que Deus preparou para você porque está aprendendo fidelidade agora. Sua história não terminou. Na verdade, os melhores capítulos ainda não foram escritos. Deus está preparando uma virada tão grande na sua vida que, quando acontecer, você vai olhar para trás e vai entender. Cada lágrima tinha um propósito. Cada não teve um significado. Cada fechamento de porta foi para te direcionar para a porta certa. Mantenha-se fiel. Não desista agora. Não abandone seu posto. Não jogue fora tudo que você já construiu por causa de um momento de desânimo, porque quem está perto da colheita não pode desistir de plantar. O tempo da sua honra está chegando. E quando chegar, você vai entender que valeu a pena. Cada segundo de espera valeu a pena. Cada momento de dor valeu a pena, porque a glória que está por vir supera infinitamente qualquer sofrimento do tempo presente. Se este vídeo tocou seu coração, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscreve no canal para mais conteúdos que vão fortalecer sua fé. E lembra, Deus já decidiu te honrar. Agora é hora de você continuar fiel até que a honra se manifeste completamente. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.